aqueles que têm perdido a batalha pela salvação da sua alma, eles se afastam, eles ficam envergonhados, ficam com consciência pesada, começam a pensar que Deus já não os quer, que Deus já não os aceita. E para ajudar essas pessoas, o Espírito Santo inspirou ao Bispo Macedo e então deu-se início ao Grupo Resgate em todo o Brasil, em todo o mundo, um trabalho de busca ativa por aqueles que estão afastados. E para falar sobre esse trabalho, o pastor Israel de Jesus já está conosco aqui ao vivo nessa manhã. Seja bem-vindo, Israel. Bom dia. Bom dia, pastor Valber. Bom dia, senhoras. Estamos aqui firme e forte para falar a respeito desse trabalho que é o Grupo do Resgate, que tem auxiliado muita gente que tem se afastado. 48 anos de Igreja Universal. Se nós tivéssemos na igreja todas as pessoas que foram curadas, que foram abençoadas, não haveriam estádios no Brasil capazes de abrigar tanta gente. Mas muitos são aqueles que vêm em busca de um milagre, em busca de uma resposta pontual, até recebem porque usam a fé, e a palavra de Deus, ela tem que se cumprir quando a pessoa manifesta a fé sobre ela, mas lhes faltou a fé para conservar a fé. Lhes faltou a fé para a salvação. O Bispo Macedo tem falado muito sobre isso, inclusive hoje ele reforçou esse pensamento na sua mensagem no Instagram, e é muito importante você assistir depois a mensagem do Bispo Macedo. Mas, infelizmente, as pessoas vêm, tomam posse, recebem o milagre e acabam se afastando. E depois é uma luta, porque é muito mais difícil trazer um afastado do que uma pessoa pela primeira vez. Tem muita gente que elas não têm a fé de permanecer. Tem fé para conquistar, tem fé para tomar posse de uma cura, de um milagre, lutar por um ente querido, mas não tem a fé de permanecer, que é permanecer buscando pela salvação, né? Manter a chama acesa, manter o espírito aceso. E, infelizmente, a gente tem se deparado, todo santo dia a gente recebe um contato, a gente recebe uma ligação, uma mensagem de alguém que está afastado, que saiu da presença de Deus, porque teve fé para conquistar, mas não teve fé para permanecer. E às vezes faltou fé para ser humilde, para reconhecer, para pedir ajuda, para pedir socorro. Então você pode ligar 11 3573 3535. Você que tem vergonha das coisas que você fez, você é um ex-pastor, um ex-obreiro. Você pensa, mas eu envergonhei o nome da igreja, eu manchei o nome de Jesus. Olha, ainda há tempo para você se salvar. Ainda há tempo de você buscar Jesus, buscar a justiça de Deus. Se você assiste essa programação, é porque Deus não desistiu de você e você pode buscar a Deus. 11 3573 3535 é o nosso telefone. Você pode falar agora com a nossa central de atendimento. E não deixe que esse pensamento ele venha impedir você de reatar a sua comunhão com Deus. Este é o quadro Café com Missão e a partir de agora vamos falar sobre o resgate universal. Vamos conhecer esse trabalho que começou há poucos anos, o Bispo Macedo dando a direção para lutar por aqueles afastados, buscar aquelas pessoas que um dia estiveram entre nós ou em outras igrejas evangélicas, né? Há muitas pessoas que nasceram em berço evangélico, mas que ao longo dos anos foi se afastando da palavra de Deus e hoje elas lutam contra a própria consciência, além das acusações que o diabo coloca na mente delas. Então, para isso, foi criado o grupo Resgate Universal, dedicado a encontrar essas ovelhas perdidas e trazê-las de volta para a presença de Deus. Conheça. Com o lema Resgate não tem limites, os soldados do Grupo Resgate agem para ir ao encontro daqueles que estão afastados, que um dia estiveram na presença de Deus, mas hoje se encontram sem forças para voltar. Através do projeto Resgate no Seu Lar, os soldados do Grupo Resgate não têm medido esforços para ir até aqueles que estão perdidos. Atendendo ao chamado de socorro, os soldados se deslocam para fazer a visita, o atendimento.
e assim resgatar a ovelha que estava perdida. Através da caravana do resgate, milhares de pessoas têm sido alcançadas em todo o Brasil. Onde chega o resgate, junto chega a libertação, restituição, batismo nas águas e salvação. Por meio do resgate em ação nos bairros, diversas pessoas têm sido ajudadas com o trabalho social do resgate, mas principalmente espiritual, recebendo assim alimento para o corpo e para a alma. Toda semana acontece o Resgate a Mais, uma reunião de fortalecimento para os membros do grupo, onde eles recebem uma palavra de ânimo, força e fé, para vencer as guerras do dia a dia e estar capacitado para ajudar os sofridos. E essa ajuda chega também por meio da realização do ponto de oração e núcleos realizados no lar, que acontecem toda semana. Resgate Digital é responsável por todo o suporte de comunicação do resgate. Esse projeto busca divulgar o trabalho do grupo e alcançar almas por meio das redes sociais. Reunião dos Pérolas tem o objetivo de capacitar e orientar todas as pessoas que desejam fazer parte do grupo e se tornarem um soldado do resgate. Programa A Hora do Resgate. A programação é transmitida ao vivo todas as sextas-feiras no canal oficial do Resgate no YouTube e nas rádios Rede Aleluia e Rádio São Paulo, às 19 horas. Além disso, através da direção do Espírito Santo foi criada a Corrente do Resgate. Um trabalho que tem ajudado e restaurado a vida de muitas pessoas que têm chegado até esse tratamento com suas vidas destruídas. Venha fazer parte deste grande exército da fé. Procure um soldado do resgate para mais informações. Acompanhe o resgate através das nossas redes sociais e se você está afastado, precisando de ajuda, conselho, mande uma mensagem de texto ou áudio para o nosso SOS Resgate. Israel, como encontrar essas pessoas afastadas? Porque muitas delas, elas vão viver suas vidas, vão trabalhar, às vezes o telefone muda, ela bloqueia a gente no WhatsApp. Como encontrar essas pessoas? Hoje nós temos, pastor Valber, um trabalho até mesmo alinhado com a própria central dos obreiros, né? Nós recebemos diariamente, a gente pode falar assim, o contato de muitos, né, que foram da obra, que se afastaram, ou a própria central aqui do templo, eles entram em contato com a gente pedindo, olha, pastor, essa pessoa entrou em contato aqui com a central, ela está afastada, está sofrendo, está no vício, e ela entrou pedindo ajuda, pedindo um resgate. E aí nós empenhamos, nós colocamos toda a força, a gente entra em contato com a pessoa, nós ligamos para ela, mandamos mensagem, vamos até o endereço da pessoa, que é o que a gente chama, pastor Valber, de resgate no lar, que é um projeto no grupo do resgate, o resgate no lar. A gente vai até essa pessoa, conversa com a pessoa, procura saber o que foi que aconteceu para que a gente possa dar ali uma orientação, fazer uma oração. E graças a Deus a gente tem tido um resultado muito bom a respeito dessas pessoas que se afastaram e elas voltaram para a presença de Deus novamente. Pois é, e é triste, né? Um obreiro ter que alguém ir lá buscá-lo, uma pessoa que foi preparada, foi capacitada para ajudar e de repente ela precisar de ajuda. Mas por que isso acontece? Exatamente porque descuidou do relacionamento com Deus. Começou a fazer a obra e esqueceu de ser a obra. A maior obra que todos nós temos que realizar é a salvação da nossa própria alma. Nós vamos falar com o Gabriel, ele é lá do Paraná, ele esteve afastado e ele está por videochamada conosco. Gabriel, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, pastor. Obrigado.
Você esteve afastado, você antes de se afastar, servia a Deus, como é que é a sua história? Sim, senhor, eu cresci na igreja, pastor. Minha mãe teve uma vida muito triste ali, passou por várias situações. Chegou na igreja logo quando eu era recém-nascido e fui criado ali dentro da igreja. Participei da IBI, do FTU, fui levantado a obreiro ali, fazia as coisas, assim como o senhor disse, né? Eu fazia muito, me prendia no fazer. Cresci ali na igreja, então... desde pequeno eu participava da IBI, conhecia a palavra de Deus, estava ali no dia a dia fazendo o trabalho da igreja. Depois de um tempo fui levantado obreiro, fiquei alguns meses, depois fui pro banco e aí acabei me esfriando e acabei saindo. E na ocasião que você saiu, o que você fez ao sair? Qual foi a sua primeira atitude? Pastor, eu fiquei uma semana sem a igreja, o pastor me mandou uma mensagem me perguntando por que eu não havia ido, e eu falei que eu não queria mais, que eu já não estava mais feliz, de que tinha o meu livre-arbítrio e que eu estava escolhendo a não ir mais. Ele falou para mim que eu deveria cuidar da minha salvação, não deveria olhar para o que aconteceu, para a injustiça. E no momento eu falei, não, pastor, eu estou ciente disso e eu não quero mais. Eu escolho meu livre-arbítrio de sair para o mundo. Dentro do mundo, eu tive vício em pornografia, me prostituí, entrei para o mundo da bissexualidade, ia para festas, para baladas, bebia, fumava, dançava, fazia coisas que, assim, eu nunca imaginei que eu faria. E hoje, assim, quando eu voltei para a igreja, eu refletia, né, em tudo que eu fazia e via o quão coisas assim que eu jamais, hoje em dia eu sinto vergonha, assim, do que eu fazia, sabe? É porque a pessoa fala, sofreu uma injustiça. O que acontece é que a pessoa, ela tem a justiça dela, né? Ela quer servir a Deus, aquilo que ela considera que ela deve fazer, ela faz. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui é justo. Mas tem coisa que ela faz segundo a sua própria justiça. É como um Saul que foi ungido, um Saul que foi consagrado para defender o povo de Deus, mas na hora que era conveniente ele fazia o que ele queria. Na hora que era conveniente para ele, ele tomava decisão segundo a justiça dele e não segundo a justiça de Deus. E tem muita gente que fica aí nessa, vamos dizer assim, gangorra, né? Ora faz o que quer, ora faz o que Deus quer, só que sem perceber, cada vez ela vai se distanciando ainda mais de Deus. É interessante os argumentos que a pessoa usa para fazer a própria vontade, para fazer o que sabe que é errado, que tem consciência que está errando. Porque no caso desses que são oficiais, são obreiros, saem da igreja, ele tem plena consciência de que está errando, que está pecando. A gente pensa muito, quando a gente vai fazer esse trabalho mesmo do resgate no lar, o argumento deles são argumentos que, se a gente não pensar, são argumentos até convincentes. Não, eu fui injustiçado, como o senhor colocou, eu fui injustiçado, aconteceu uma situação, eu não estava me sentindo mais bem. É onde a pessoa até ela se torna... A gente fala que no grupo do resgate a gente lidar com três situações. As dracmas perdidas, que foi o que aconteceu com ele antes de se afastar. Ele foi se esfriando, ele se tornou uma dracma perdida primeiro dentro da igreja, o Gabriel, e depois, por fim, ele se tornou aquele filho pródigo. Decidiu sair, não aceitou ajuda, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é melhor para mim, e aí a gente viu que depois que ele se afastou, foi só ladeira abaixo. A situação ficou muito difícil. Nós encontramos, pastor Valber, diariamente, são muitas pessoas que elas entram em contato conosco nessa situação, pedindo pelo amor de Deus, me resgata, me ajuda, eu não sei o que fazer para voltar para a presença de Deus. Por isso até que a Bíblia ensina e é tão falado na igreja, né? Que a gente deve, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a justiça dele, e as outras coisas elas são acrescentadas. Porque se você estiver ali
salvo, lutando pela salvação, para estar ali no reino de Deus, então as outras coisas para você não vão ser também motivo de te afastar de Deus. Vão ter as lutas, as dificuldades, nós temos. Até se for observar como está na Bíblia, o verdadeiro ali, o evangelho de Cristo, como era e como é também, mas as pessoas elas não querem viver, era de perseguição, era de luta. As pessoas sofriam por amor a Deus, pelo nome do Senhor Jesus, para não se curvar diante ali de coisas que as pessoas iriam propor, de situações que elas iriam passar difíceis. Era uma situação assim, realmente, ó, eu assumi o evangelho, eu assumi a minha fé. Então, não importa o que vai acontecer comigo, não importa o que eu vou passar, eu vou permanecer por algo muito maior. E muitas das vezes por algo menor, por não ter colocado como prioridade o reino de Deus, acaba que se desvia, se afasta dos pensamentos dele também, né? E começa a aceitar os próprios pensamentos, achar que não é bem assim. E aí que entra né, a decadência, a queda. E por isso que nós temos que estar todos os dias vigilantes. Não ir pelos nossos próprios pensamentos, mas peraí, o que a fé ensina? O que eu tenho que seguir por amor a Deus, para permanecer? E o Gabriel, como todos que se afastam, ele vai para onde ele vivia olhando. Né? Antes de você sair da igreja, você já olhava para essa vida que você foi buscar. Você já admirava, de alguma maneira, você passou a olhar para essa vida. Infelizmente, o Bispo Renato sempre fala isso, para onde você olha, é para onde você vai. Então os jovens estão na igreja, mas estão olhando TikTok, estão olhando vida de famoso, estão olhando vida de funkeiro, estão olhando vida de traficante, está lá admirando as baladas, está lá admirando a galera na tabacaria, fumando e jogando fumaça para gravar o vídeo, está achando que é lindo, está achando que é lindo. Como dizia a mamãe, acha que é bonito ser feio. Então a pessoa está na igreja admirando o pecado, babando, tá lá babando, né? Tem lá a árvore do bem, mas ele quer a árvore do bem e do mal. Ele quer usar o mal também, ele quer experimentar o pecado. E aí, claro, na primeira oportunidade que tem, vai. Na primeira chance que você teve, Gabriel, você foi, e foi rápido, porque a queda é rápida, é como pular num tobogã, já não tem parada, né? Quando se viu, já estava perdidaço. Sim, senhor. A gente muitas das vezes não percebe que a gente vai se estirando aos poucos. Na época em que eu me afastei, eu estava na escola, estava no ensino médio, então eu me deixava muito levar pelas amizades, pelas influências. E o mundo, ele, né, pra gente que cresce na igreja ali, é muito colorido, é tudo muito lindo, né? É como o bispo Sérgio Correia falava, né? É o mel, mas é o mel que vira fel. Porque depois a gente tem uma solidão, uma tristeza. E mesmo fora da igreja, mesmo longe de Deus, às vezes o próprio Espírito Santo me lembrava de quando eu estava na igreja, aquilo me fazia sentir saudade. Mas ao mesmo tempo eu não tinha forças, e também eu sempre fui contra. Logo quando eu saí da igreja, eu ia contra, né? Eu falava, não, eu não vou voltar, porque essa igreja, ela rouba as pessoas, porque eu passei por injustiça, porque ela só faz as pessoas sofrerem, e todas aquelas coisas que falam da igreja. Mas mesmo assim a saudade ainda era forte dentro de mim, porque a paz que eu tinha dentro da igreja, eu não encontrava fora da igreja. Porque não era a igreja, era o Espírito Santo que dava aquela paz, que dava aquele sustento para continuar. E você tinha a oportunidade da boa amizade também dentro da igreja. Só que como o jovem fica 5 horas na escola, 5 horas, 7 horas, aí ele começa a se comparar. Aí ele começa a achar que aquele que está lá fazendo tudo errado é mais feliz do que ele. Ele não dá valor ao que ele tem. Ele despreza o que ele tem. E você ficou quanto tempo afastado? Fiquei afastado durante 8 anos, pastor. E como é que você foi encontrado? Pastor, eu estava sofrendo, já havia tentado voltar diversas vezes para a igreja, mas nunca tinha forças. Até que eu cheguei no meu fundo de poço, onde eu passei numa situação de vida ou morte.
vi a morte do meu lado e eu falei, meu Deus, eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho o Senhor. Se eu ainda tenho chance de misericórdia, eu preciso do Senhor. Se o Senhor me tirar dessa situação, desse meu fundo de poço, desse lamaçal em que eu tô vivendo, eu me entrego de verdade, de fato, para o Senhor e sem olhar para trás, e não tem volta. Eu orei na terça-feira, na quarta-feira veio a resposta da minha oração, do meu clamor. No domingo eu me batizei, me entreguei de fato, de verdade, e foi algo surreal, assim, pastor. Foi uma paz, assim, voltar, porque para voltar é muito difícil, porque a gente que já se afastou, a gente às vezes não tem força, e o diabo usa muito o julgamento, né? Ele fala, mas você já foi obreiro, você vai voltar, vão olhar para você de uma forma diferente. Vão te olhar tipo, o ex-obreiro, o obreiro que fazia a aula do IBURD. Então, durante vários momentos eu não conseguia voltar porque eu me prendia nesse julgamento. Até que um dia, em uma reunião, um dos bispos que estava fazendo a reunião falou: ninguém tem poder sobre as suas decisões. A partir do momento que você decide, nem o diabo, nem Deus tem poder na sua decisão. E ali eu tomei uma decisão. Falei, agora ou nunca. E voltei. E eu posso dizer pro senhor que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. E essa volta, para muitos, ela vai se tornando cada vez mais difícil, porque não tem esse reconhecer, né? Não tem esse pedido de ajuda. Aí no Paraná nós temos o pastor Fabrício, que está à frente do trabalho aí no estado. Se você que vive aí no Paraná quer ajuda, pastor Fabrício, como o Gabriel, temos aí outros jovens obreiros, membros que se afastaram, mas se quiserem, estamos à disposição. Como é que faz para entrar em contato aí com o Grupo do Resgate no estado do Paraná? Bom dia, pastor Valber, bom dia a todos. Essa pessoa que está neste momento acompanhando e precisa de ajuda, é um ex-obreiro, um membro afastado, uma pessoa que esteve na presença de Deus e deseja voltar e quer a nossa ajuda, pode nos procurar aqui no Templo Maior, ou em qualquer Universal. Nós temos o Grupo do Resgate, em todas as igrejas, tem sempre alguns obreiros e até alguns pastores que nos ajudam nesse trabalho. Então ela pode nos procurar aqui no Templo Maior, aqui em Curitiba, fica na Rua João Negrão, número 1510, aqui no bairro Rebouças, próximo ao Correio de Curitiba, aqui central. Então essa pessoa pode nos procurar, estaremos durante todo o dia à disposição para atender, para ajudar. Como o Gabriel, quando o Gabriel chegou, pastor, na igreja, assim que ele chegou na igreja, ele nos procurou, e aí nós atendemos ele, conversamos, aí ele já se batizou, e assim nós temos acompanhado. Hoje ele já recebeu o Espírito Santo e está firme e forte conosco, né? E nós queremos que futuramente, né, se for da vontade de Deus, que ele até sirva a Deus novamente como obreiro, mas isso já é uma coisa que o Espírito Santo vai fazer. Mas nós temos cuidado dele. Todos que vierem estaremos aqui, então, à disposição para cuidar, para ajudar, para fazer uma visita. Essa pessoa que tem um familiar afastado também, ela pode nos procurar e relatar a situação do familiar, e poderemos ir lá também visitar e resgatar essa pessoa, né? Como o socorrista, como o bombeiro, né? No mundo aí fora. Quando precisa de um socorro, chama e a gente vai e dá todo o socorro, faz de tudo para salvar aquela vida. Israel, e o que não faltam são pessoas sofrendo, mas mais sofre aquele que tem conhecimento da palavra, aquele que sabe da justiça de Deus, aquele que um dia provou das coisas espirituais, porque hoje, além do problema, ele ainda tem que lidar com a má consciência. Fica o peso, né? O peso na consciência é constante. A gente fala que o que é que passa na mente de um afastado? A gente viu o próprio Gabriel falando a respeito de como é que ficava a cabeça dele, os pensamentos dele. Quer dizer, como é que estão os seus pensamentos aí agora? Você que está afastado, está assistindo essa programação, como é que está a sua mente, a sua cabeça? Que na mente de muitos passam, e a gente convive com isso todos os dias no Resgate. A gente recebe diariamente uma mensagem no SOS
de muitos afastados dizendo, eles falam com a gente convida, olha, onde é que você mora? A gente pode ir aí fazer uma oração por você, conversar com você. E muitos já rebatem, não, né, não precisa vir aqui não, não precisa vir aqui, não há necessidade de vir aqui, só quero uma oração. Mas por quê? Deixa a gente te ajudar. Não, porque não tem jeito para mim. Os meus pensamentos diz que na minha cabeça Deus não está me aceitando, Deus não vai me ouvir. Eu disse, Deus vai te ouvir. Aliás, pastor, eu queria até ler um versículo aqui para essa pessoa ela entender que Deus não vai te julgar como nós também não te julgamos. A gente te entende. A gente sabe que você está nessa luta, nessa guerra. Os pensamentos não são poucos. Mas veja o que Deus ele fala para você que se acusa, que acha que Deus não vai te aceitar, que você não consegue voltar. Olha com atenção o que ele diz aqui em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22. Ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você está vendo aí? Se fosse para você ser consumido, que aliás, consumido você já está sendo, pelos pensamentos de acusação, pela depressão, pelos problemas que você está vivendo por ter se afastado da presença de Deus. Mas olha o que a palavra dele diz, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia dele é grande, se estende a você aí agora. Aproveita essa oportunidade, volta para a presença de Deus. Você é um filho pródigo, uma ovelha perdida, é uma dracma perdida, está fraco, não tem força. Para de se acusar. Fale com você aí agora, eu vou voltar hoje, porque essa misericórdia se estendeu ao Gabriel, pastor Valber. E hoje é o dia da salvação. O bispo Renato falava há pouco ali da história do policial militar que ouviu uma só vez. Ouviu só uma vez e atendeu. Sabe por quê? Porque o policial está acostumado a obedecer ordem. Ele está acostumado, como o centurião disse para Jesus, não precisa nem ir lá não, basta uma palavra sua, porque eu sei o que é o poder da palavra. E você de casa, você que está afastado, você que tem uma pessoa próxima a você afastada, você sabe o poder da palavra. E você sabe que Deus é quem está chamando você. E você é muito bem-vindo. As portas da casa de Deus estão abertas. Vamos dar um giro rapidinho no Brasil. Nós temos pastores do Resgate conectados aqui. Se essa pessoa precisa e ela vive aí na Bahia, pastor Fabiano, como que ela faz para buscar o resgate? Seja bem-vindo. Bom dia, pastor. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui à disposição dessa pessoa que está afastada. Se ela tem um familiar, ela pode entrar em contato conosco no 71 34 32 91 19. E temos voluntário do resgate no estado todo da Bahia. Ela pode estar procurando uma igreja universal mais perto, mais próximo da casa dela. Nós estamos aqui situados na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 497, na Pituba, em frente ao Shopping da Bahia. Muito obrigado, pastor. Da Bahia vamos ao Acre. Também temos lá o pastor Gustavo. Pastor, aí no Acre, essa pessoa que deseja o resgate, ela pode entrar em contato. Como que ela faz para encontrar os senhores? Olá, pastor Valber. Bom dia também a todos que nos acompanham. Nós sabemos que voltar não é fácil, mas nós entendemos que tem jeito, que é possível. E a prova viva é o Gabriel, aí do Paraná, enfrentou situações para não voltar, mas pela misericórdia ele conseguiu. E se você quer nossa ajuda, você pode nos procurar em qualquer templo aqui do Acre, tem um voluntário na Igreja Universal mais próxima da sua casa, ou pelo telefone 3321 2681, é a central de atendimento aqui do estado do Acre, ou aqui na Central do Bosque, na sede estadual, na rua Coronel Alexandrino 535, aqui no bairro do Bosque. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Nós também temos pastores aqui da Grande São Paulo.
Pastor Manuel de Guarulhos, aí em Guarulhos, ela pode buscar qualquer igreja universal, mas também a nossa catedral aí, que está localizada em Guarulhos. Abaixa aí. Bom dia, pastor Valber, bom dia a todos. Aqui na Catedral de Guarulhos, nós estamos aqui todos os dias, pronto para atender essa pessoa, esse afastado, esse ex-obreiros, esse ex-pastor. Nós estamos aqui na Paulo Facini, 705, aqui no centro de Guarulhos, no bairro do Macedo, bem no centro aqui de Guarulhos. Nós estamos à disposição de todos. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Aí em Guarulhos também vamos para Osasco, aqui Zona Oeste de São Paulo. Pastor Thales, seja bem-vindo. Quem vive aí nessa região de Osasco e quer o resgate, como ela precisa fazer, pastor? Bom dia, pastor Valber, bom dia a todos do estúdio. Ela pode nos procurar aqui na Catedral de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2222, né? E a complementar, pastor, a respeito do que o pastor Israel estava falando, né? Como nos encontrar, como encontrar um afastado. Ontem realizamos um trabalho de ação de porta em porta e nós nos encontramos com ex-obreiros, ex-pastores, no trabalho de ação, de evangelização. Mas essa pessoa que nos assiste pode nos encontrar aqui na Catedral de Osasco, tem uma equipe de pastores, obreiros, para ajudá-la, para acompanhá-la, para atendê-la. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a toda a equipe aí de Osasco. Vamos também a Sergipe, falar com o pastor Júnior, Aracaju também. Quem vive nessa região, ou está aqui em São Paulo e tem um familiar aí em Aracaju, como encontrar a igreja? Bom dia, pastor Valber, e a todos do Morning Show. Estamos aqui na Universal de Aracaju, na Tancredo Neves, 2464, perto do terminal do Luzia. Estamos aqui, pastor, à disposição para essa pessoa que está afastada, né? A gente vê que é muito difícil, pastor, uma pessoa voltar, né? Só a gente sabe a dor que a gente sente, a gente soa, né? Para trazer de volta um afastado, uma pessoa que já foi do altar, uma pessoa que já foi ali, né, da fé, junto com a gente. Mas, pastor, estamos sempre, né, à disposição, o dia todo, de segunda a segunda, de plantão, para receber você que está afastado, você que é um ex-pastor, um ex-obreiro. Estamos à disposição de você. Deus abençoe, muito obrigado. Nós vamos falar agora no Solo Sagrado em Brasília. Nós temos lá a presença do pastor Ailton, que quando fala-se de resgate, nós tivemos aí a história dele, da filha, nessa fogueira santa. Pastor Ailton, o senhor teve que praticar em casa o resgate universal. Bem-vindo. Graças a Deus, bom dia, que Deus abençoe a todos, é verdade. Veja que começou dentro de casa, né, o resgate, mas graças a Deus houve a transformação. É como a palavra, porque está escrito, voltai-vos para mim e eu voltarei para vós outros. Então, você que está afastado, qual o motivo? Não olhe para esse motivo. Olha o seguinte, eu vou voltar porque Deus vai voltar para a minha pessoa e essa situação ela vai mudar. Então nós estamos aqui no Solo Sagrado, em Brasília, que é no Pistão Sul, próximo a Taguatinga Shopping. Todo sábado, 4 da tarde, acontece a corrente do resgate. E se você conhece uma pessoa afastada, você que está afastado, aceita uma visita, então você pode também entrar em contato, 61-8328-8989. Você conhece alguém afastado? Se afastou, o filho, o marido, o vizinho? Nos chame, porque nós vamos até essa pessoa para chamá-la para a mudança de vida. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Nós vamos, inclusive, agora acompanhar a história que o senhor teve que enfrentar, lutar pela fé, pelo resgate da sua filha. Eu quero agradecer a sua presença também. Israel, muito obrigado. Aqui no Templo de Salomão, se essa pessoa quer o resgate, como é que faz para encontrar o grupo? Ela pode entrar em contato conosco através do nosso SOS, resgate, né? 2392-6892. Você pode mandar uma mensagem de texto, de áudio, a gente responde rápido, ela pode entrar em contato, ela pode nos procurar também aqui no Templo de Salomão, ela pode chegar, eu quero falar com um pastor do resgate, alguém do resgate, que a gente vai ser localizado e rapidamente a gente vai estar de pronto
para atender, para ajudar você. E também nós temos, aos sábados, de 15 em 15, nós temos a corrente do resgate aqui na igrejinha que fica na rua Doutor Carlos Botelho, 451, do lado do Templo de Salomão. Acontece essa corrente do resgate. Você é afastado ou você tem um familiar afastado, você pode vir nos encontrar, vamos te atender, vamos te ajudar. Você pode ser uma árvore seca, sem vida, mas pode ter certeza que ao cheiro das águas, como diz a palavra, você vai voltar, você vai ser renovado. Nós estamos à sua disposição, você pode contar com a gente. Obrigado, pastor. Deus abençoe esse trabalho tão importante, tão necessário quanto nos nossos dias. Muito obrigado pela sua presença. Amém, graças a Deus. Vamos acompanhar então a história do pastor Ailton e família e veja que é pela fé que se resgata, é pela fé que se vence o mal que quer tirar a pessoa da presença de Deus. Acompanhe. Eu, pastor, há 32 anos, servindo a Deus. Casados há 27 anos. Eu, filha de pastor e ateia. Quando Esther nasceu, ela foi muito amada, muito querida, tanto por mim quanto por ele. Era uma menina alegre, feliz, brincava. Chegava em casa, ela aquele carinho, abraçava, beijava, gostava muito de ficar na igreja com a gente ali. Ela era apaixonada pela obra de Deus, apaixonada. Aqui, ó, nessa foto aqui, tá vendo? Isso aqui é uma das igrejas que a gente passou, ó. A Esther amava. Era algo muito bonito de se ver. A mudança começou quando ela, no finalzinho do ensino fundamental, ela estava entrando já na pré-adolescência. Dali em diante a gente começou a perceber certas mudanças no comportamento dela. Começou a mudar, ficar nervosa, batia as portas, lembra? Batia a porta, ficava trancada. Aí ela, com isso ela entrou no ensino médio. Ela queria muito sair para poder ir nas amigas. E dentro de casa, Esther começava a dar sinais de agressividade. Aquela que era doce, era amiga, carinhosa. Aí a gente passou a como ser inimigo. E um dia ela passou por mim, a gente estava dentro de casa e eu percebi umas marcas na perna dela. Eu vi as marcas, eu falei, mas que marca é essa? E ela com os braços levantados para cima, foi quando eu olhei e vi as marcas aqui. Eu chamei ele e mostrei. Eu falei, isso não é coisa que ela está se esbarrando. Ela está se cortando. Por um exemplo de uma colega, eu acabei vendo que ela se automutilou e eu peguei aquilo como exemplo para mim. Então, quando eu estava triste, chateada, ia direto na pele, né? Ia e me cortava. Aí, de repente, pequenos arranhões, os cortes foram crescendo. Era algo que estava deixando a gente, de certa forma, preocupado. Eu passei a ir na corrente de libertação de sexta-feira com ela. Eu falei, filha, vamos usar as armas da fé. Ia, com muita má vontade. Mas essa tristeza estava só começando. Esther me falava que estava em tal lugar e não estava lá. Foi quando eu fui lá, peguei o celular dela, eu abri o celular, dei uma olhada. Foi ali onde eu vi a foto de um rapaz, onde eu vi conversas com ela, com amiga. Aliás, numa dessas conversas, ela me xingava na conversa. Entendeu? Ali ela disse um palavrão se referindo a mim e a ele. Foi muito triste ver aquilo. Ela me xingava no WhatsApp para amiga e dizendo que estava pouco se lixando. Em um dos prints que estava lá foi quando ela disse que matou a aula e foi para casa do rapaz. Então eu comecei a piorar. Aí foi onde eu fui causando mais decepções. Continuei sendo uma pessoa explosiva,
a automutilação continuava, fui procurar tratamento médico, né? Então comecei em psicólogo, psiquiatra, comecei a tomar medicações por conta disso. Entra. Antes dela iniciar esse tratamento, foi quando a gente sentou na mesa e novamente ela desabafou. E novamente eu insisti com respeito à fé, que Deus iria honrar e ela iria vencer aquilo. E foi quando ela veio e deu a primeira. Ela falou assim, tá, mãe, a senhora não está entendendo. Eu falei, não estou entendendo o que, Esther? Eu não creio em Deus. Quando ela falou, eu não creio em Deus, eu literalmente fiquei muda. Eu fiquei parada, eu falei, como? Eu creio. Teve um rapaz que eu me relacionei que era ateu. Então eu comecei a tomar esse ranço. Quando minha mãe falava de Deus, esse ranço quando meu pai falava também de Deus, abria a palavra de Deus, tentava me ensinar. Eu não queria mais ouvir. Porque para tudo para ela é Deus. O dia que ela falou, eu sou ateia, não creio, ela disse uma frase que ficou marcado, que não quero essa vida que vocês têm. Na hora veio aquele choque, na hora veio aquele choque, aquela tristeza. Eu falei, não é possível que isso aconteceu. Era uma injustiça muito grande você criar uma filha voltada para servir a Deus e ela decide, por livre e espontânea vontade, servir esse mundo. Querendo ou não, a gente se pergunta se a gente errou em alguma coisa ali dentro. E eu comecei a fazer o tratamento com psicólogos, psiquiatras, tomei alguns medicamentos. Eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria mais. E ela entrava com muita força, discutindo. Que teve um dia que ela veio para cima de mim na cozinha. Naquele dia, ela iria partir para as vias de fato. Ela só não partiu porque eu dei um passo atrás. E eu conversando com ela, foi quando ela pega e mete ela bate os braços com muita violência. Ela fala para mim, mãe, deixa eu sofrer com os meus erros. É a vida que eu escolhi e eu quero que vocês respeitem isso. Aí nisso, ela se declara ateia, ela declara um novo relacionamento e a gaveta dela estava transbordando de medicamento, porque toda hora que ela ia no psicólogo, no psiquiatra, ela voltava com medicamento diferente. Me relacionei com homem, com mulher, experimentei bebidas alcoólicas, não cheguei a ser uma pessoa viciada, mas eu tinha uma certa frequência. Enquanto eles estavam na igreja, eu estava em casa fazendo o errado. Quando você olhava para o altar e via o seu pai, o que passava pela tua cabeça? Eu não conseguia crer naquilo. Eu achava que ele estava errado sob o ponto de vista dele. Como era para o senhor saber que a sua filha estava ali e não acreditava naquilo que o senhor estava pregando? Realmente foi uma guerra, porque até mesmo as pessoas percebiam do lado, né? Ela cruzava os braços, então balançava a cabeça. Houve uma revolta. Ali, naquele momento, eu intensifiquei a minha guerra espiritual. Eu participava da oração do meio-dia, eu consagrava água e eu lavava o quarto dela com aquela água. Quando eu pegava, deitava na cama dela e, meu Deus, é o Senhor que traz à existência aquilo que não existe. Então, meu Deus, faz nascer dentro dela o que ela diz que não tem. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como agir. Eu estou pronta para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. Eu só quero que o Senhor agora defina o que vai ser, porque ela tem que seguir o caminho dela. Eu já escolhi o meu. Era uma oração que eu passei a fazer quase que todos os dias na cama dela. Ali entrou também os votos que a gente já vinha fazendo no altar por ela. As fogueiras santas que a gente vinha apresentava a vida dela no altar. Foram inúmeras. Aí a gente naquela guerra, orando, sempre orando, intercedendo a ela por Deus, subindo o altar por ela. Um belo dia, eu pego o celular dela e tem dois vídeos de despedida. E a gente sempre morou em prédio alto, né? E quer dizer, tudo aquilo vinha como uma pressão, tipo, ó, volta para casa para poder cuidar dela. Tudo, vendo toda aquela situação, batia aquela dor. Poxa, estou no teu altar servindo há anos e pregando a tua palavra, servindo o Senhor Deus vivo. Olha só como está a situação dentro de casa.
Eu vivia na prática tudo aquilo que eu ensinava para as mulheres dentro da igreja. A questão da perseverança, de insistir em bater na porta de Deus. E teve uma fogueira santa nesse período, a gente estava na igreja de Santo Antônio Descoberto. Foi quando começou ali o propósito e eu tinha que subir o altar pela vida dela. Né? A gente precisava de uma decisão, não dava mais para viver daquele jeito. A nossa situação com uma filha ateia dentro de casa era intervenção divina. Não tinha outra solução. Então foi ali que a gente subiu o altar pela vida dela e pela nossa casa. Venha ajudar, meu Deus, não posso mais contar com minhas próprias mãos. Eu entreguei aquela causa para Deus. Se Deus não intervisse, ninguém mais ia conseguir. Falei, Deus, eu falei. Então quem tem que falar agora é o Senhor. Depois que eu desci o altar, logo depois daquilo, um certo dia, eu estou na cozinha, ela encostou do meu lado e disse, mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Eu preciso falar, eu falei, fala, filha. Ela falou, eu estava na reunião ontem. Eu estava assistindo a reunião ontem, quando o pastor, ele chamou para fazer uma oração. E no momento que ele chamou, me deu aquela vontade. E eu levantei do banco e comecei a orar. Eu me levantei, me ajoelhei, e naquele momento de oração veio a voz de Deus. Sem dúvida nenhuma era a voz de Deus falando, o que você tem a perder? Então aquele dia é como se uma ficha tivesse caído. O que eu estou fazendo? Eu olhei para ela e falei assim, Deus falou contigo, filha. Ela olhou para mim, ela olhou para o teto, ela olhou e falou assim, eu não sei, eu acho que falou. Eu falei, e aí, o que você vai fazer com o que você ouviu? O que você vai fazer agora? Ela falou assim, eu decidi que eu vou parar com a medicação. Foi a primeira coisa que ela fez. A Nice Esther me vai para o quarto com uma sacolinha de mercado. Ela me sai do quarto com uma sacola cheia de medicamento. Nem eu sabia que tinha tanto, eu sabia que toda hora ela trocava o medicamento. É como se algo tivesse mudado dentro de mim. É como se houvesse uma luz. E isso foi evoluindo. A pessoa que mentia, não mentia mais. Foi onde eu realmente fui excluindo, fazendo essa limpeza. Era algo que eu comecei a fazer, me limpar. Então ali eu comecei a buscar, eu comecei a me envolver mais. Porque naquele dia, quando Deus falou comigo, eu levantei em paz. E ali começou a minha busca. Eu comecei a buscar, a jejuar. Eu queria o Espírito Santo, eu queria. Era uma necessidade, era uma sede minha. E no dia de Pentecostes, em 2023, eu recebi o Espírito Santo. Naquele momento foi uma paz, nasceu uma certeza. Aquele dia foi o dia que eu trabalhei mais feliz no meu trabalho, porque foi uma certeza mesmo. Eu falava assim que eu não queria ir para o mesmo caminho que eles. E hoje eu tenho o desejo de servir a Deus aonde? No altar. Hoje é a felicidade, hoje a paz, a alegria, a felicidade completa, né? Algo faltava, Deus completou, Deus da justiça completou. E hoje é a felicidade de estar aí servindo a Deus, estar no grupo, dedicando, cheio do Espírito Santo. Isso pra gente o Pai é uma felicidade muito grande. Eu perdi tanto tempo falando com ela, a gente insistindo para que ela ouvisse, e quando Deus entrou, ele falou 5 palavras. Tudo aconteceu porque vocês não desistiram de mim, né? E vocês lutaram, vocês perseveraram, e eu queria dizer para vocês que eu sou muito grata por isso. Por vocês não terem desistido de mim, por vocês terem orado, terem tido paciência. Eu agradeço a vocês. Muito obrigada.